Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início aqui mais esse momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus, de estudo da palavra do Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 32. Nós vamos ler apenas o verso 27. Jeremias 32, verso 27, da palavra do nosso Deus. Antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor, vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus nessa hora. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome. Tu és um Deus magnífico, tremendo, Pai, e nós somos gratos pelo privilégio de poder falar contigo livremente, pelos méritos, pela ação poderosa do teu Filho Jesus Cristo. Pai eterno, permaneça conosco, Pai, ajuda-nos a entender a Tua santa palavra, nos ajude, Senhor, a seguir caminhos retos conforme o Teu querer. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe então. Jeremias capítulo 32, verso 27, diz assim a palavra de Deus: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria demasiadamente maravilhosa para mim? Ou melhor, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou seja, existe alguma coisa tão grande quanto o nosso Deus? Existe dificuldade tão superior ao nosso Deus? Existe alguma coisa demasiadamente maior, maravilhosa, poderosa, milagre ou qualquer outro tipo de coisa ou realidade que seja impossível para Deus? Nós cremos absolutamente que não. Que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E louvado seja Deus por isso, né? E nós vamos estar cantando louvores, vamos estar colocando diante de Deus a nossa voz em cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus, e depois a gente vai estar terminando o nosso estudo sobre a oração de Jesus. A gente está estudando um pouco sobre a oração de Jesus, uma devocional sobre essa oração tão maravilhosa, perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a gente vai estar lendo depois, mais para frente, do verso 20 até o verso 26, para concluir essas meditações que nós estamos fazendo. Mas antes nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora.
aquele que há de receber o tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todos joelhos se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todos joelhos se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei
Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler do verso 20 até o verso 26, na palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20 até o 26. A gente vai estar fazendo essa leitura, pausando ela, estudando, meditando nesses versos, para a honra e glória de Deus. Antes de mais nada, a gente precisa novamente entender essa oração. É uma oração única. Única por quê? Porque Jesus Cristo fez essa oração e Ele é totalmente santo, sem pecado, sem mácula. É uma oração única porque ela não tem assuntos, vamos dizer assim, separados. É um assunto único em toda a sua oração. Ele está orando, ou seja, Jesus ao orar aqui não separou por assuntos essa oração. A gente vê aqui que não existe perícopes, mas uma perícope única, que é a oração de Jesus. O que a gente pode tentar fazer é separar ela por algumas temáticas diferentes, como a gente já vem fazendo. Do verso 1 até o verso 5, Jesus está orando e falando sobre si. Tanto é que ele pede aqui para o Pai o glorificar. Ele está fazendo uma oração para ele mesmo, pessoal a ele. Do verso 17 ao do verso 6 ao verso 19, essa oração ela muda um pouquinho de tom e passa a ser uma oração que é voltada para os seus discípulos mais próximos ali. Ele pede que Deus os guarde, que não os livre do mal, mas que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E os estudiosos pensam nos versos 20 até o verso 26, o tom muda um pouco mais e parece que Deus abre o leque para uma oração também voltada a toda a igreja dele de modo geral. Então, do verso 1 a 5, ele faz uma oração por si. Do verso 6 a 19, ele ora exclusivamente pelos seus discípulos e o relacionamento deles com Deus, sua santidade e a sua perseverança de modo geral. E do verso 20 até o verso 26 é um terceiro bloco aqui. Ele está falando e ora pela sua igreja de modo geral durante toda a face da terra. É importante a gente sempre ter isso em nossa mente. Outra coisa que é importante ter em nossa mente, que por cada um de nós sermos pecadores, nós nunca conseguiríamos recriar essa oração de Jesus Cristo, porque essa oração de Jesus Cristo ela é a única também pelo fato de que é a segunda pessoa da Trindade, totalmente santa, totalmente poderosa, totalmente sem pecado, falando diretamente com o Pai. Então, essa oração ela é insubstituível, vamos dizer assim. Essa oração é única porque quem fez foi o próprio Filho de Deus. Então, nós não conseguiríamos reproduzir essa oração no nosso dia a dia, porque de fato somos pecadores. Então, o que a gente pode aprender são algumas lições do que e por que nós devemos orar. E a gente tem falado sobre isso, sobre essa realidade, do porquê, como, quais são as nossas petições, o que a gente pode fazer nessa oração. Então vamos lá, a gente já falou um pouquinho sobre o verso de 1 a 5, já falou na semana passada sobre o verso de 6 a 19, e aí a gente vai caminhar para o final dessas meditações do verso 20 até o verso 26, eu vou estar lendo verso a verso, e a gente vai estar pontuando algumas realidades aqui para a nossa vida, para a vida da igreja de modo geral. Então vamos lá, Evangelho de João capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim então a palavra de Deus: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, até o verso 19 o tom era com relação aos seus discípulos. Ele ora em favor dos seus discípulos. Ele pede que Deus continue santificando, os guiando, os livrando do mal. E aí o discurso parece que abrange agora no verso 20, a partir do verso 20, toda a igreja dele. Por isso que ele fala: eu não rogo somente por estes quem? Os seus discípulos.
os que estavam ali com ele no momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ora, nós acreditamos em Jesus Cristo por intermédio, por exemplo, do evangelista João, apóstolo João, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Levi e por todos os outros textos da palavra de Deus inspirados por Deus. Ou seja, nós somos alvo da oração de Jesus Cristo aqui nesse momento. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo orou pela sua e pela minha vida. É isso que esse texto está dizendo. Ele está rogando a Deus não só por estes, mas por todos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, da palavra dos apóstolos, da palavra dos evangelistas, da palavra de Deus, a fim de que todos sejam um, como és tu, verso 21, ó Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus Cristo aqui então fala da igreja dele, fala que a igreja deve ser um com Cristo. De fato, nós precisamos ser um em Jesus Cristo. E é muito belo isso, porque Jesus Cristo aqui está orando e falando com o Pai: olha, eu quero ter tanta intimidade com esta igreja, mesmo quando eu partir, eu quero ter tanta intimidade com esse povo, que ao ponto de eu me tornar um com eles, assim como eu sou contigo, Pai. E o Senhor é comigo, para que também sejam eles em nós, ou seja, Ele quer que nós sejamos um junto com a Santa Trindade de Deus. Meus irmãos, isso é muito belo, porque Jesus Cristo aqui nos inclui dentro de um ministério, nos inclui dentro de uma ótica, nos inclui dentro de uma visão que Ele mesmo traça para cada um de nós, justamente para que nós creiamos que Ele foi enviado por Deus para salvar o perdido, para salvar o mundo, de modo geral. E isso é muito belo a gente perceber isso. É muito bonito entender essa realidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, nós precisamos ser um juntamente com Cristo e juntamente com o Pai, e nessa unidade da Trindade, e nós juntamente com eles, nós vamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, justamente para todos perceberem e entenderem que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo. E Ele morreu numa cruz. E Ele viveu entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou, e hoje Ele vive e reina sobre os séculos dos séculos. Aleluia. Amém. É isso que esse verso está dizendo, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar unidos ao Pai. Nós precisamos ser um juntamente com Ele. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ou seja, como que nós vamos ser um juntamente com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo? Como? Ele já tem transmitido esta glória a cada um de nós. É o que o verso está dizendo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles. Verso 23. E tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, aqui ele está falando dessa unidade que é aperfeiçoada, porque é aperfeiçoada pela própria glória de Deus, quando nós somos um juntamente com o Pai e Cristo Jesus. E eles em nós, ou seja, essa unidade não é intrínseca, não é uma realidade que é palpável a cada ser humano, a cada um de nós, sem Cristo. Ou seja, nós só conseguimos essa unidade mediante a ação de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Como nós somos, no final do verso 22, e eu neles.
e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, ou seja, esse aperfeiçoamento da vida do cristão, da vida em unidade da igreja, esse aperfeiçoamento só é possível em Cristo. Não é possível nos aperfeiçoarmos na nossa própria vida, no nosso próprio ego, no nosso próprio querer, nas nossas próprias vontades. Esse aperfeiçoamento só acontece mediante a ação maravilhosa, poderosa, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa unidade que Ele apresenta. É essa realidade que Ele diz. É por isso que Ele foi enviado. E é exatamente isso que Ele está falando, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste. Ou seja, para que a gente reconheça que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai e nos amou, nós precisamos ser um juntamente com Ele. A gente só vai entender o grande mistério da cruz quando nós de fato estivermos unidos juntamente com Cristo. E aí sim nós vamos começar a entender a vontade dele, o discernimento que ele pode dar e que ele de fato nos amou. Porque a palavra amor parece muito abstrata, mas quando a gente personifica na pessoa de Jesus Cristo, a gente pode entender o que de fato é amor. Ele se esvaziou de toda a glória dele. Ele se esvaziou de tudo aquilo que, vamos dizer, de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, viveu entre pecadores como nós. E andou entre nós, ele sofreu por causa do nosso pecado em vida. Ele sofreu por causa do nosso pecado na cruz, quando Deus colocou sobre ele todo o jugo do nosso pecado. Quando nós entendemos o que de fato é isso, nós podemos entender o que de fato é amor. Porque ele fez isso exatamente por amor, e é isso que ele está dizendo aqui. Jesus Cristo foi enviado ao mundo por amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira, tão grandiosa forma, de uma maneira tão espetacular, que Ele enviou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que esse texto está dizendo. E nós só vamos entender isso quando a gente entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por isso que quando a gente, e desculpe o termo, quando a gente talvez vive uma vida relaxada diante de Deus com relação à sua santa palavra, com relação à nossa vida devocional de oração, com relação à nossa vida de modo geral, e quando a gente se depara com esse texto, a gente deve pensar assim: poxa, Ele veio ao mundo por amor de mim e eu não estou fazendo absolutamente nada para adorá-lo, para bendizer, e nem tentar eu tento. Essa é a realidade que nós precisamos entender. Quando a gente entender que de fato essa graça para Deus, esse amor de Deus por nós foi caro, não foi barato, foi pago com preço de sangue, de morte, de cruz, nós aí sim nós vamos começar a entender o que de fato é o amor. O que de fato é o amor de Deus para conosco. O que de fato é o amor para com o nosso próximo. Por isso que Jesus Cristo muitas vezes vai falar assim: olha, se alguém lhe ferir numa face, dê a outra. Porque Ele fez isso por nós. E Ele faz isso por nós todos os dias. Se alguém lhe pedir para andar 1 milha, ande 2. Se alguém lhe pedir a capa, lhe dê a túnica. Se alguém lhe pedir perdão, perdoe. Por isso que ele falou, o apóstolo Pedro, por exemplo, quantas vezes nós devemos perdoar? Deus? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. E isso é amor, porque de fato Ele nos perdoa infinitamente. Esse é Deus. Deus faz exatamente isso, meus irmãos. Se a gente for parar para pensar quantas vezes nós nos voltamos contra Deus no nosso dia a dia, cada dia da nossa vida. E se a gente pensar que de fato as misericórdias dele se renovam a cada manhã, que ele perdoa os nossos pecados quando a gente se arrepende verdadeiramente. Essa é a realidade que esse texto apresenta. Para que nós conheçamos
o amor de Cristo, nós precisamos ter unidade juntamente com Ele. E para ter unidade juntamente com Ele, nós precisamos abandonar, largar a nossa vida mundana, os nossos pecados e começar a seguir a Cristo. E aí sim a gente vai começar a aprender e desfrutar de todo o poder, de todo esse aperfeiçoamento que ele diz aqui no texto. Verso 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que sejam a minha glória, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o que ele fala para Deus. Ele fala assim: Pai, a minha vontade é que para onde eu estou, ou seja, Jesus Cristo estava ali orando. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: olha, eu quero que eles entendam onde eu estou de fato diante do Senhor, a intimidade que eu estou contigo, a intimidade que eu tenho com o Pai. Eu quero de fato que eles entendam o que o Senhor me conferiu, estejam também comigo, os que me deste, para que eles vejam a minha glória, o meu poder, a minha autoridade, porque o Senhor me deu isso. E eu quero compartilhar isso tudo com eles. Eu quero estar próximo deles. Eu quero poder ajudá-los, caminhar com eles. Porque me amaste. Ou seja, da mesma forma que o Senhor me amou, eu quero amar o meu povo, esse povo que o Senhor me deu, que eu comprei, que eu vou comprar com sangue. Isso Jesus fala antes da crucificação. E que eles entendam que eu estava até antes da fundação do mundo. Que o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Isso é muito belo, meus irmãos. Ou seja, Jesus Cristo pede ao Pai que nós estejamos junto com Ele na glória, desfrutando de todas as benesses do reino de Deus. É isso que Ele quer e é isso que Ele está dizendo aqui. Essa é a realidade, meus irmãos. E o texto vai seguir, verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Primeiro ele dá uma sentença, uma palavra aqui, que o Pai é justo. A justiça do Senhor dura para sempre. Mas o mundo não conheceu essa justiça. Ele não conheceu esse amor, ele não reconheceu que o amor que foi dado ao mundo mediante a ação do Filho. Mas o Filho reconheceu. E também estes compreendem que tu me enviaste, ou seja, a igreja do Senhor compreende que Cristo foi enviado por Deus. E aí o verso 26 termina essa oração. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Olha só que palavra bela é isso. O mundo não conheceu, né? Mas Cristo conheceu, e nós, a igreja dele, compreendemos que Deus enviou o Filho. Por que a gente compreendeu? Porque eu lhes fiz conhecer, Jesus Cristo nos fez conhecer em teu nome, e ainda o farei conhecer. Jesus Cristo ainda faz conhecer o nome santo e poderoso do nosso Deus na face da terra, mediante a ação milagrosa, poderosa da sua igreja na face da terra. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, o mesmo amor de Deus para com seu Filho Jesus Cristo. O mesmo amor que foi enviado por nós. O mesmo amor que restaurou o Filho. O mesmo amor que Deus tem pelo Filho. Jesus Cristo tem pela sua igreja.
é a noiva dele. Meus irmãos, que maravilha entender e saber dessa realidade. Nós, Igreja do Senhor, somos noivas, noiva de Jesus Cristo. Ele anseia pela nossa presença. Ele quer estar diante de cada um de nós, para que nós o contemplemos, o adoremos, o bendizemos, para que nós possamos ver toda a sua glória, a sua majestade, o seu amor para conosco, de uma forma tão bela. E é isso que ele está dizendo aqui. O que cabe a nós é exatamente expandir. O que cabe a nós é exatamente ir e falar desse amor a todos que precisam. Porque, como essa mesma oração diz, nós fomos enviados justamente para isso. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai eterno, Deus querido, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome. Nós queremos colocar a nossa vida diante da tua santa e maravilhosa presença, Pai. Nós queremos dizer que nós ansiamos, Senhor, pela tua volta. Nós esperamos ardentemente pelo último dia onde o Senhor vai resgatar a tua igreja. E nós vamos poder adorá-lo, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Com corpos transformados, livres do pecado para todo sempre, Pai. E nós vamos poder desfrutar da tua presença pessoal, verdadeira, como já podemos desfrutar, mas não plenamente. Pai eterno, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a caminhar conforme a tua santa vontade. E que de fato a tua igreja se desperte para o louvor da tua glória, para que os dias sejam abreviados, Senhor, e que o Senhor volte para a honra e glória do nome do nosso Deus. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe cada um. Na semana que vem nós vamos estar dando início a mais um novo estudo. E que Deus esteja abençoando sua vida, sua família. E no domingo às 9 horas da manhã nós temos um encontro marcado na nossa Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe você, sua família. E até logo mais às 9 horas da manhã no domingo. Forte abraço, queridos. Deus abençoe.